Nicolas Pereto, professor de Passo Fundo, atualmente coordenador da Escola Marista Conceição, da cidade de Passo Fundo, e professor de pré-vestibular Artes 10. A julgar pelas aparências, pelo seu progresso material visível a olho nu, novas indústrias e casas de comércio, mais ruas asfaltadas, serviços públicos melhores, Antares é hoje em dia uma comunidade próspera e feliz. Como, porém, nada é perfeito neste mundo, às vezes, na calada da noite, vultos furtivos andam escrevendo nos seus muros e paredes palavras e frases politicamente subversivas, quando não apenas pornográficas. Os dedicados guardas municipais, sempre alerta, dão-lhes caça dia e noite. Numa dessas últimas madrugadas, abriram fogo contra um estudante que, com brocha e piche, tinha começado a pintar um palavrão no muro da rua Voluntários da Pátria. Na calçada, no lugar em que o rapaz caiu, ficou uma larga mancha de sangue enegrecido, no qual a imaginação popular, talvez sugestionada por elementos da esquerda, julgou ver a configuração do Brasil. É assim que nascem os mitos. Cedo, na manhã seguinte, empregados da prefeitura vieram limpar a calçada desta feia mácula, e quando começaram a raspar o muro do palavrão, aos poucos foi se formando diante deles um grupo de curiosos. Aconteceu passar por ali nessa hora um modesto funcionário público que levava para a escola, pela mão, o seu filho de 7 anos. O menino parou, olhou para o muro e perguntou: "O que está escrito ali, pai?" "Nada, nada, vamos andando que já estamos atrasados." O pequeno, entretanto, para mostrar aos circunstantes que já sabia ler, olhou para a palavra de biche e começou a soletrá-la em voz muito alta. "Cala a boca, bobalhão!" exclamou o pai quase em pânico, e puxando com força a mão do filho, levou-o quase de arrasto rua abaixo. Esse é o último capítulo de Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Um capítulo que, depois dos protestos de junho, tem tudo a ver. Me pediram que eu viesse fantasiado hoje. Eu vim fantasiado de povo brasileiro. Prazer. Os protestos de junho, as marchas de junho, o gigante acordou, vem pra rua. Olha que legal, a Fiat criou um slogan para carro e ele virou de política. A marca de uísque criou um logotipo para eles, virou política. Subvertemos a ordem, e vários momentos desses o fizeram na história. Eu não vou fazer política hoje, eu vou tentar fazer mágica. 3 anos de literatura em 30, 40 minutos. Vamos lá então? Começando por aqui. Onde é que começa a literatura então? Começa na Antiguidade Clássica. Pega a sigla AC e já memoriza, antes de Cristo, tá? AC. Se tu juntar com DC, dá um rockinho legal, mas eu não vim aqui para falar de música. AC/DC não, tal, né? Antiguidade Clássica, cultura greco-romana. Me diz uma coisa, mas começa a participar. Se eu disser cultura greco-latina, tá certo ou errado? Certo ou errado? Alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus? Certo! Falou o Gaddafi, gente. Tá certo, greco-latina, greco-romana, porque em Roma se falava latim. Te liga que em Roma, antes de Cristo, não se falava italiano. Outra, Aristóteles criou os gêneros literários. Olha lá, épico, textos heróicos. Lírico, a poesia que não tem personagem. A voz que fala contigo chama-se eu
lírico. E o gênero dramático, em grego drama quer dizer ação. Gênero dramático é para teatro, não tem nada a ver com sofrer. Porque pensa quando dá uma entrevista no video show, o cara fala: vou entrevistar um dos maiores dramaturgos, um dos maiores atores. E depois disso aí, do gênero épico, lírico, dramático, nós tivemos o gênero narrativo, que vai ser a tua redação do Enem, certo? Então temos esses gêneros aí. A divisão aristotélica são os 3 primeiros. O gênero narrativo veio depois. Saímos de antes de Cristo, vamos para 1200 depois de Cristo. Saio de Grécia e Roma, vou para Portugal. Tudo que acontece em Portugal reflete no Brasil, porque eles nos colonizaram. Olha só, trovadorismo e humanismo são as 2 épocas da era medieval, para quem está anotando. Qual é a diferença? Gente, os 4 primeiros itens de cada lado é aula de história, depois que entra na aula de literatura. Olha só, por exemplo, no trovadorismo, Deus mandava, teocêntrica, Deus no centro. Já no humanismo, antropo, o homem no centro. Lá no modernismo vai ter a revista de antropofagia, te liga nas palavras. Carlos Drummond de Andrade já dizia: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 significados escondidos sob a face neutra. O que ele está te dizendo? Lê, 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 presta atenção no vocábulo. O professor que estava antes aqui estava usando muito termo, muita nomenclatura. Tem que ficar atento no que está falando. Esfera, esfera, hemisfério. Te liga na nomenclatura, isso te ajuda muito. Se aqui o mundo está fechado num feudo, lá eu saio e vou morar num burgo. Burgo, origem da cidade. Então eu vou do campo para a cidade. Se aqui é um mundo vertical, Deus manda, tu obedece, cala só tua boca. Senão na próxima encarnação tu volta uma coisa ruim. Na próxima encarnação tu não volta gente. Tu volta um bicho, tu volta um inseto, tu volta colorado. Sei lá, gente, é uma desgraça. Outra, o mundo é fechado. Lá te liga o mundo. 12 anos sem título e eu tenho coragem de tirar sarro de vocês, né? É uma coisa legal. Lá, o mundo é horizontal. Somos todos iguais, mas aos poucos, uns mais iguais que os outros. Essa foi para quem gosta de Engenheiros do Havaí. Não! Essa foi para quem gosta de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Humberto Gessinger foi ler, tá? Se aqui os textos chamam-se cantigas, porque são poemas para serem cantados, e aí tu olha o nome da época, trovadorismo, eu vou trovar a guriazinha? Sim, tudo a ver. Lá eu vou ter alto. O que é um alto? Uma peça de teatro. Professor, vale o Alto da Compadecida? Vale. Só que o Alto da Compadecida vai ser escrito lá em 1950, vai virar filme no ano 2000. Mas o Alto da Compadecida serve. O que são os altos? Textos criticando a sociedade. Gente boa, olha aqui. Cantiga. Se eu vou cantar, é lírico. Mas eu posso cantar debochando também, né? Como os videozinhos que passaram agora. Então é satírico. É o deboche, é sátira. Já aqui, se é peça de teatro, vai ser gênero dramático. Dividi para o trovadorismo, agora, só a primeira parte, eu dividi para facilitar para vocês. Tem 4 tipos de cantiga. Amor e amigo são as líricas, tá verdinho, tá legal. Escárnio e maldizer, tá vermelho, são as cantigas satíricas. Aqui são as do mal. Olha que legal. Eu começo numa linguagem culta e desço até uma linguagem vulgar. Como é que é isso? Olha uma cantiga de amor, por exemplo. O que vai ter? Desse lado aqui, a origem da língua portuguesa, o galaico português. Mas ali, a adaptação. Só o iniciozinho. Quero a moda provençal, fazer agora um cantar, uma cantiga de amor, e que querei muito aí louvar minha senhora. Caramba, te liga. Trovadorismo, feudo, Deus manda, tu obedece, senhor feudal, quer dizer, senhor feudal, né? Tu tem que obedecer. Como é que tu vai te comportar diante de uma mulher? Se tu baixa a cabeça pro senhor feudal, tu vai chegar e aí a nós nessas carnes? Não, tu vai chegar e vai dizer para ela: ó, minha senhora, homem submisso à mulher. Quem está ligado na literatura sabe que uma época vai repetir a outra. Quando é que o homem vai estar com os joelhos diante de novo da mulher? Lá no romantismo, na obra de Azevedo, no Casimiro de Abreu, no Fagundes Varela, no Junqueira Freire, no Castro Alves.
já está fazendo link. Essa é a linguagem culta. E a linguagem mais popular vem na cantiga de amigo. Te liga. Se em inglês boyfriend quer dizer namorado, cantiga de amigo quer dizer cantiga de namorado. Aqui tem uma coisa legal. No poema anterior, o que eu mostrei para vocês? Um homem chorando por causa de uma mulher. Quem está falando contigo é um eu lírico masculino. Olha aqui. Ai flores do verde pino, saberes novas do meu amigo. Ai Deus, e onde ele está? Quem está falando contigo com saudade do amigo é a namorada, é a amiga. Quem está falando contigo é o eu lírico feminino. Galerinha, não confundir eu lírico, a voz que fala contigo, com o autor do poema. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Até que tu acha que lá em 1200 mulheres escreviam poema? Ah, é, vocês são muito liberais. Mulher era dentro de casa. Bons tempos. É verdade. Aí eu vou para a cantiga satírica, a parte satírica. Vou para a cantiga de escárnio. Escárnio é uma crítica suave. Que eu chamo a mulher de dona feia, digo que vou chamar ela de feia, velha e louca. A dona feia sabe quem é ela aqui no meio, mas eu não disse o nome. Ela também não vai me processar, eu chamei ela de feia, velha e maluca. Não é uma ofensa pesada. Ofensa pesada é se eu chegasse para Marinha e dissesse isso aqui: Marinha, tapo minha boca com a tua boca, tapo teu nariz com o meu, tapo com... Bom, deixa pra lá que vocês já entenderam que acaba na linguagem vulgar, né? Só quem teve aula sabe o que é isso aqui. Saio do trovadorismo da Idade Média, da primeira parte, vou para a segunda parte. A segunda parte é o alto, aquele que eu acabei de falar. O que o autor faz? Gil Vicente mudou o teatro português. Galerinha, ele cria uma peça que entra um personagem chamado Todo Mundo. O Todo Mundo é rico, é elegante, é bonito. Quase um job da vida. É verdade. Depois, chega de outro lado um carinha chamado Ninguém. Feio que dá dó, parece professor de escola pública, cuidado. Tá? Chega todo humildezinho. Eles estão conversando, o Todo Mundo diz assim: meu nome é Todo Mundo, meu tempo todo inteiro, sempre a buscar dinheiro, é nisso que eu me fundo. E o outro: ah, meu nome é Ninguém, eu busco a consciência, que Deus mande que eu tope com ela já. Nisso, fora da cena, está o diabo e o auxiliar dele, o estagiário do demônio. Porra, estagiário é tudo bicho lento, né? Desculpa os estagiários presentes aí. Tem que falar tudo duas vezes para vocês. Anota aí. Pega lá o negócio aí. Que? Fulano lá. Oi? Oi é uma mania nacional, né? É o tipo e o oi. Tipo assim, né? Olha o que o diabo e o Dinato fazem. Essa é boa experiência, Dinato. Escreve isso bem. O que eu escrevo, companheiro? Escreve que ninguém busca consciência, mas todo mundo busca dinheiro. Eu não estou falando dos personagens, eu estou falando com a quarta parede. Uma parede, duas paredes, três paredes, quarta parede. Eu estou falando para a parede. Todo mundo quer dinheiro e ninguém busca consciência. Opa, serviu a carapuça para alguém? O problema é teu, eu estou falando aqui com a quarta parede. Isso é teatro. Saio da Idade Média, que é um tempo de trevas. Idade Média é um tempo de confusão. Idade Média é um tempo de interrogação. É uma era... Presta atenção nessa expressão que eu vou usar, que eu vou repetir ela durante a aula. É uma era emocional. A próxima era que vir não vai ser emocional, senão não tinha razão de existir uma nova. A próxima era vai ser racional. Olha ali, ó, classicismo, iniciando a era clássica. O que eu tenho no classicismo? Luiz Vaz de Camões. Cara, tem algumas coisas que são básicas no conteúdo. Soneto é uma delas. Memoriza, anota, faz o que tu quiser, mas presta atenção, anota na mão. Sei que até o neném tu não vai tomar banho mesmo, então anota na mão que fica. Olha só, o que é um soneto? Uma estrofe de 4 versos, outra de 4, mais uma de 3, mais uma de 3. Nosso time joga no esquema melhor que o do Renato Gaúcho. Ele joga no 4-4-3-3. Tá? Anota isso, marca 4-4-3-3 é soneto. Para ser soneto, não basta ter 4-4-3-3.
E estou me detendo aqui porque o soneto aparece muito. Se tu pegar lá, amor é fogo que arde sem se ver, amor é fogo que arde sem se ver, tem 10 sílabas. Se tem 10 sílabas é um verso, como é que é o nome? Isso, começaram a participar, decassílabo. Basta para isso ser um soneto? Não. Tu pega a última palavra de cada verso, olha lá o finalzinho. Ver, sente, contente, doer, querer, gente, contente, perder. E aí vai, tem que ter rima. Nossa, tem estrofação, 4, 4, 3, 3. Tem métrica, porque mede 10 sílabas, decassílabo. E tem esquema de rima. Agora, o mais legal para você fazer mesmo depois do Enem, talvez a maioria não saiba. As duas primeiras estrofes, ou posso chamar de 2 quartetos, elas abrem, semeiam um assunto. As duas últimas estrofes, os tercetos, elas encerram o assunto. E o último verso tem que resumir todo o poema. Caramba, o último verso tem que resumir todo o poema? Aí, como ele fecha o poema de forma magistral, esse último verso se chama chave de quê? Isso, bingo pra ti, chave de ouro. Então vamos entender que é com soneto, abre, fecha, resume. Amor é fogo que arde e tu não vê. É uma ferida que dói e tu não sente. É um contentamento descontente. Como é que é isso que eu não estou entendendo? É uma dor que desatina sem doer. Só um pouquinho. Se desatina.